Arthur Duval, este é o nome do momento. Ele é o cara do Mamãe Peguei, aquele grupo que não perdoa ninguém, nem mulheres na situação mais degradante em que um ser humano pode se encontrar, na guerra. Pessoal, dá aquele like, me ajuda a impulsionar esse vídeo. Bora pro vídeo de hoje. O MBL arrecadou quase R$ 200 mil para ir à Ucrânia prestar assistência às vítimas da guerra. Mas com o áudio vazado ontem, nós sabemos o tipo de ajuda que eles realmente gostariam de prestar. No áudio vazado, Arthur Duval diz que as ucranianas são fáceis, porque são pobres. Ele também lamentou e disse que estava muito triste, não por conta da situação da guerra. Parece que ele estava muito triste porque, apesar da facilidade de pegar as ucranianas, ele não tinha pegado ninguém ainda, porque estava muito ocupado. Arthur também falou que as mulheres eram lindas e simpáticas. Já no Brasil, naquele mesmo nível de beleza, iriam cuspir na cara dele. Pô, Arthur, mas claro, aqui elas te conhecem. Agora, a gente se pergunta, como que alguém pode ser tão asqueroso? O que leva uma pessoa a conseguir ficar excitado vendo uma mulher que acabou de perder um parente, que está numa situação de total vulnerabilidade? Sim, o que leva alguém a ser tão psicopata dessa maneira? O ateísmo é uma boa explicação. Porque, para um ateu, Deus não existe. E se Deus não existe, a dedução lógica disso é: não existe também nem certo ou errado. Ateus e crentes concordam com isso. Richard Dawkins, por exemplo, disse: no final, não há nenhum propósito, nenhum mal, nenhum bem. Outro ateu, Nietzsche, disse e reconheceu que a morte de Deus leva ao niilismo, ou seja, à ausência total de valores morais e de sentido para a existência. Sartre, outro ateu, também concordou e engrossou o coro desses ateus. Não existe Deus, portanto, não existem valores morais. Cada um é livre para criar os seus próprios valores. E o cristão, Dostoiévski, também concordou com eles. Se Deus não existe, tudo é permitido, até se aproveitar de mulheres durante a guerra. Pessoal, vocês não têm noção da importância que é que vocês assistam a minha série Ateísmo, e mais especificamente o episódio 2, que tem tudo a ver com o tema deste meu vídeo aqui. Então, assistam. Mas deixe-me falar um pouquinho, então, dar um resumo dessa ideia. Se Deus não existe, não existe certo ou errado. Somos apenas animais em busca de satisfação imediata para os nossos prazeres. Se Deus não existe, o estilo de vida mais racional seria justamente o estilo de vida do Arthur. Posar de bom moço, receber dinheiro de um monte de gente, enquanto, na verdade, o grande objetivo deles era pegar a mulher em qualquer lugar. Albert Camus expôs em seu livro O Mito de Sísifo o estilo de vida mais coerente num mundo em que ele chamava de o mundo absurdo, que é um mundo sem propósito, destituído de valores morais, já que, para ele, Deus não existe. Para Camus, num mundo sem Deus, o estilo de vida mais racional é o do Dom Juan, aquele bom vivante que dormia com uma mulher por noite. E por que é importante essa ideia de dormir com uma mulher por noite e não amar uma mulher por toda a vida? Porque, ora, amar uma mulher aí já implicaria em sofrimento. Afinal, ela pode te trair, ela pode partir, ficar doente. E tudo isso gera sofrimento em nós. Agora, dormindo com a mulher por noite, usando-a apenas como um pedaço de carne para satisfazer os meus apetites sexuais, se ela ficar doente no outro dia, eu não estou nem aí, pois nem deu tempo de criar nenhum tipo de afeto pela pessoa. Por isso, esse é o lema de um ateu. Faça o que lhe der na telha, não interessa, não existe certo ou errado, não haverá juízo final. Até mesmo uma loira bonita, em um estado de fragilidade, deve ser vista apenas como um objeto sexual para mim. Esse é o pensamento de um ateu. Sim, o ateísmo é uma maneira perfeita para ser um escroto. Portanto, quando um ateu fala para você sobre amor ao próximo, noção de certo ou errado, ele está mentindo para você. Ele não acredita nisso de fato. Ou se acredita, ele está dando um salto irracional, está negando a sua própria visão de mundo. Portanto, é um normal ser um canalha num mundo em que Deus não existe. Um mundo em que não há valores morais absolutos. Afinal de contas, se Deus não existe, não há um Deus absoluto e também não há valores morais absolutos. Agora, quando acontece um negócio desse, eu me lembro do pessoal que morreu lá com a queda da Torre de Siloé, lá na Escritura, e também dos galileus que foram mortos e que Pilatos misturou o próprio sangue deles nos sacrifícios idólatras que esses homens praticavam. Os discípulos, ao verem essa cena, os discípulos constataram que essas pessoas tinham morrido porque elas eram pecadoras. Jesus, então, conserta a visão desse povo dizendo o seguinte: vocês pensam que eles eram mais pecadores do que os demais habitantes de Jerusalém? Não eram. Mas, se vocês não se arrependerem, igualmente vocês vão
perecer. Ou seja, Jesus está dizendo que aquelas mortes trágicas e horríveis foram um sinal para todos os demais, que também viviam em pecado, mas achavam que eram bonzinhos. Jesus estava dizendo, os outros também deveriam morrer, mas eu matei apenas estes, para alertar os outros e lhes dar chance de arrependimento. Meu filho, o áudio vazado do Arthur, com certeza, é uma morte, né? O último prego ali no caixão do MBL. Agora, isso aí é Deus dando a chance de arrependimento para um monte de gente. Afinal de contas, qual que é a cabeça de um jovem atual? Não é exatamente a mesma cabecinha vazia do Arthur Duval? Pegar todo mundo, não importa o que aconteça, ver as pessoas apenas como um pedaço de carne? Com agravante, vocês são mais canalhas do que ele, porque ele é ateu, né? Ele já fez um vídeo em entrevista ao Flow falando sobre isso, que ele é ateu. Sim, vocês são mais canalhas do que este, porque você diz crer em Deus para não ficar, desesperado diante do tormento que é uma vida sem Deus, pois uma vida sem Deus é vida sem esperança, é uma vida sem propósito. Então, imagine, se um parente seu morre e você não crê em Deus, acabou, não tem esperança de encontrar o seu parente amanhã. Se uma criança morre, azar, é só isso, é só matéria que foi embora. Como você não quer viver assim, num mundo sem esperança, sem propósito, você então diz, eu creio em Deus, mas dorme com qualquer um sem importar com nada. Mente sistematicamente, rouba no seu trabalho, faz tudo como se Deus não existisse. Você só tem Deus na hora da dificuldade, na hora da angústia. Você é um canalha ainda pior do que ele. Meu filho, não há nada oculto que não venha a ser revelado. O vosso pecado vos há de achar, diz a Escritura. E o juízo final descrito na Bíblia para os avarentos, sodomitas, mentirosos, enganadores, é de fazer o homem mais valente da face da terra se transformar em uma donzela. Se você não se arrepender, o seu dia também vai chegar, o dia de todos nós. Outra coisa muito importante para se dizer é, por que eu não votaria no MBL? Porque eles são liberais. E o liberalismo, ele é antibíblico. O liberalismo, ele casa muito bem com o ateísmo. Não por acaso, muitos liberais, eles eram e são ateus. Pois no liberalismo, a liberdade é um Deus. Ela é o fim de todas as coisas, a medida final sobre a qual tudo é analisado e julgado. Ela é o ser absoluto. O liberal crê em liberação das drogas, do aborto e até como Kim Kataguiri expressou em uma entrevista, que a pessoa tem a liberdade de defender o nazismo. Pois lá na entrevista ele disse, olha, proibir o nazismo na Alemanha foi um erro. Tudo em nome do ideal de liberdade. Para um liberal, a própria moralidade surgiria da liberdade. Eu me lembro de, há muito tempo, estudar liberalismo e ler um liberal dizendo mais ou menos isso, olha, que a liberdade de mercado, inclusive, ela moraliza os homens e evita guerras. Afinal, continuava ele, se você faz um negócio com uma nação vizinha, você não tem interesse em entrar em guerra com ela, porque isso iria inviabilizar o seu negócio. Gente, é inegável que a liberdade de comércio é a melhor coisa que já existiu. O capitalismo foi a melhor coisa que já existiu para todos nós. Mas ela mesma não se sustenta. A liberdade, o capitalismo não se sustenta sem a moralidade. E é por isso que, apesar de ter certeza plena de que o livre mercado é o melhor e defender isso, eu acredito, o livre mercado é a melhor coisa que existe, eu não sou um liberal. E um exemplo disso explica muito o que eu quero dizer. Os Estados Unidos da América, a terra da liberdade, que era livre enquanto era moral. Alex Tocqueville escreveu um livro, um clássico, A Democracia na América. Tocqueville era católico, ele morava na França e queria entender por que os Estados Unidos eram uma nação tão próspera e livre. Os revolucionários franceses, ateus, falavam em liberdade, mas transformaram a França numa verdadeira prisão. Mas na América, o povo era de fato livre. Tocqueville queria entender o que acontecia e foi morar nos Estados Unidos para compreender essa nação, a maior nação de todos os tempos. Por que ela era tão livre e próspera? Sua conclusão é dada no capítulo 2 do seu clássico livro. A liberdade, diz ele, vê na religião a companheira de suas lutas e de seus triunfos, o berço de sua infância, a fonte divina de seus direitos. E ele continua, no Novo Mundo, ou seja, nos Estados Unidos, a democracia não está oculta na noite dos tempos ou nos desígnios da providência. Ela foi trazida pelos imigrantes, pelos puritanos. Os puritanos eram os calvinistas da Inglaterra, ou os quakers da Pensilvânia, como um princípio religioso formador da nova pátria. Gente, e só um minutinho. Se você puder, assista a minha série, A Reforma e o Ocidente, em que eu falo o quanto que a Reforma Protestante explica em muito um Ocidente que nós temos, próspero e livre, que está ficando mais pobre e a cada dia mais escravo, justamente por abandonar o Senhor, por abandonar a genuína fé cristã. E o testemunho de Tocqueville é fascinante, porque ele é um católico dizendo, olha,
é a fé protestante que explica a liberdade e a prosperidade dos Estados Unidos. Não é um testemunho pequeno, não, gente. Agora, pessoal, vocês não se lembram das histórias bíblicas descrevendo a queda de uma nação, a queda de Israel? Enquanto o povo, a história é mais ou menos assim, enquanto o povo era escravo de Deus, servia a Deus, o povo era livre. Quando o povo abandonava o Senhor e se entregava às suas próprias paixões de maneira libertina, o povo se tornava escravo de outras nações, pobre e miserável. Meu querido, bendita a nação cujo Deus é o Senhor. Não há prosperidade e liberdade longe do Criador. Isso vale para um país e vale para o indivíduo, isso vale para você. Continue em suas práticas pecaminosas e um dia, mais cedo ou mais tarde, o seu dia vai chegar. O seu pecado não será escondido para sempre. Ou ao invés disso, você pode se arrepender e voltar para o seu Criador, aquele que é justo e implacável com pecadores impenitentes, mas misericordioso com todos aqueles que se aproximam dele com fé e arrependimento. E eu, apesar de repudiar absolutamente o absurdo que esse cara falou, eu de verdade, de coração, desejo que Deus o alcance e alcance você e todos que estão me ouvindo aqui, e que vocês tenham um genuíno arrependimento e busquem a Deus de verdade. Buscai a Deus enquanto se pode achar, porque amanhã a cortina da vida vai se fechar. E aí restará apenas pranto e ranger de dentes para todos aqueles que não se arrependeram.